Boa tarde. Boa tarde. Estamos ao vivo nesse terceiro programa. Agora é meio-dia e 23, de uma quinta-feira. Meio-dia e 23, quinta-feira. Hoje é dia 8 de julho de 2021. Coruja JF Bate-Papo número 004. Com as atualidades, reflexões, análises. Estamos nas plataformas tarde, né? Vamos estar nas plataformas Instagram, Telegram, WhatsApp, Signal, Get, YouTube, Facebook, João Carlos de Souza Lima Figueiredo, Coruja JF. No Instagram é Turmas do Coruja JF. Turmas do Balcão, né? Coruja JF. Em todas as plataformas, diariamente, nesse período aí, entre meio-dia e meia, a gente tem esse bate-papo. 2 temas eu trago para hoje aqui. Um é sobre o homeschooling e o outro é sobre a nossa visão sobre o que ocorre a respeito de inteligência, a respeito de forças armadas. As pessoas às vezes misturam as teorias das conspirações e isolam as teorias das confirmações, que são vistas nas práticas. E tem assim os prognósticos, né? O que pode vir a acontecer. Daqui a pouco eu vou compartilhar e vou passar esse vídeo para todas as plataformas. Bom, o que ocorre na questão do homeschooling? O homeschooling ele tem as suas vantagens, dependendo de como vai ser aplicado, né? Que é a educação em casa. Antigamente, nós tínhamos esse tipo de educação. Não é uma educação recente, não é uma novidade. Muitas crianças tiveram no passado a educação por preceptores. As pessoas não sabem nem o que é um preceptor. Preceptor é aquele professor que ia dar aula para uma criança, para uma jovem, em casa. E às vezes não era só um preceptor, às vezes eram 2, 3 preceptores, dependendo da formação do preceptor. Ele poderia ser professor de todas as disciplinas, né, básicas. Não quer dizer que a pessoa também, o aluno, não seja aluno de uma escola regular. O que nós estamos aqui debatendo hoje no Brasil e nos Estados Unidos também, que já passou por essa fase, é a necessidade do preceptor para que a qualidade do ensino seja aprimorada. Evidentemente que você vai escolher o melhor preceptor, porque se você escolher o pior, a educação, o ensino do seu filho, vamos dizer, o ensino, que é melhor do que a educação quem dá é pai e mãe, quem dá é o guardião, o curador e o tutor, quem dá a educação é a avô, a avó, a tia, o tio, o pai e a mãe, não é o professor. O professor ensina os conteúdos científicos. Ensino e educação estão acoplados, mas não quer dizer necessariamente a mesma coisa. E tudo tem o seu lugar. Evidentemente que o homeschooling, sendo uma alternativa de ensino, não vai excluir a escola regular. Mas vejamos as vantagens. A criança vai aprender matemática, física, química, biologia, ciências. Não vai aprender só história, sociologia, geografia e letras, idiomas. O pátrio e outros dois ou 3. Vai aprender matemática, vai aprender história, vai aprender geografia, vai aprender todos os conteúdos, mas assim, com mais ênfase naquelas disciplinas que hoje estão sendo expurgadas aos poucos dos currículos, fazendo com que vamos colocar educação, o nosso ensino, esteja nos últimos lugares no mundo.
Como nós brasileiros somos avaliados em ensino? É exatamente proporcional, é diretamente proporcional ao nosso desenvolvimento. Então, até a dificuldade de interpretar um texto, de saber como lidar com uma ferramenta. Antigamente nós aprendíamos isso com os nossos preceptores, que eram os nossos pais, né? Eu tive eu sou muito grato a isso, eu tive a sorte, a grata oportunidade de conviver com mestres que eram meus pais e meus avós, meus tios. Eles eram preceptores de tudo. A gente aprendia a marcenaria, aprendia a plantar, identificava animais, identificava insetos, plantas medicinais. Eu tive preceptores. Muitos que nasceram na década de 50 e 60, que estão vivos, são testemunhas disso. Então, o homeschooling que está sendo debatido, que é uma educação feita dentro de casa, hoje é uma realidade, porque o EAD é realidade. Só que o EAD não funciona integralmente, não está aberto para todas as pessoas. O EAD ele não traz o conhecimento, não traz a presença de um orientador. O professor nada mais é do que orientador, porque eu sou daquela percepção, daquela análise, daquele fundamento que a pessoa aprende sozinha. Quando você aprende, você começa a ensinar o professor. Se ele não for tão bom, não for tão talentoso quanto eu sou naquela determinada disciplina, daquele determinado setor de ciência da vida. Isso ocorre muito. O Aristóteles, o Sócrates, o Pitágoras, o Platão, o Sócrates, todos eles aprenderam com observação. Então o professor tem que ser um orientador, ele tem que dar assim as dicas, os atalhos, os rumos, entregar ferramentas, falar, usa esse atalho, use esse caminho, use esse conhecimento para desbravar outro. O professor de verdade, ele é orientador, ele não estuda pelo aluno. E muito pai e muita mãe quer que o professor faça a lição pelo aluno, que aprenda pelo aluno. Não é essa a função do professor. A função do professor é dizer, você entendeu? Agora faça o exercício. Você corrige. Fala assim, não, tem uma coisa errada aqui. Tudo. E depois a pessoa vai lá e faz o exercício novamente. Corrige novamente. Agora tem professores aí que são contratados para fazer exercício para a pessoa tirar nota. Isso é hipocrisia e isso vai causar resultados maléficos para a pessoa. Esse bate-papo aqui de 8, 15 minutos sobre homeschooling e sobre o outro assunto que eu vou falar daqui a pouco. Ele é importante que na atualidade nós reflitamos. O que você quer para o seu filho? Eu quero que ele esteja numa escola regular, mas eu também quero que ele aprenda. E hoje o homeschooling seria apenas o quê? O fundamental, o essencial. Veja bem, aquele pai, aquela mãe que sabem as disciplinas podem ensinar. O que é mais importante, que as pessoas ainda não entenderam, é que é uma alternativa que pode estar associada, condicionada, a pessoa estar matriculada numa escola ou não. Mas o mais importante ela vai ser aferida depois. Dá um exemplo. Antigamente você entrava numa escola de idiomas, você fazia uma prova para saber em que nível você estava. Ela falou assim, você já pode entrar no segundo ano, porque você já tem um nível básico. Não vamos começar pelo verbo to be, no caso do inglês. Não vamos começar no francês falando as cores, né? Blanche, noir. Não, você já pode entrar no primeiro ano e meio. Um ano e meio já de curso. Você entra lá no terceiro período, terceiro semestre. E alemão também. Em qualquer disciplina, em espanhol, você entrava. Então, o que é bom do homeschooling? Assim, sobre a minha ótica e a ótica de alguns pedagogos, alguns professores. O homeschooling é bom porque anualmente a criança poderá fazer um teste e dizer, nossa, você está com nível de quarta série primária. Você não está em nível de primeira e segunda série primária. Você já conseguiu oferir todos os conteúdos. Você está bem adiantado, você pode ir para a quarta série, ou você tem que ficar na segunda. Olha, você está na quinta. Mas o mais importante, todos alfabetizados. Alfabetizados com 5, 6, 7, 8 anos. Todos alfabetizados. Sabendo escrever e ler. Ferramentas fundamentais. Sabendo fazer
fazer aritmética, álgebra, contas, sabendo que um dia poderá abrir o livro do Bezerra, antigo Coronel Bezerra, e vai entender o que está escrito lá, matematicamente, a logicidade, os logos, os símbolos, tudo, que era o usual na década de 50, na década de 60, quando o ensino público era muito bom. Então, veja bem, isso é uma questão que eu acho que todas as pessoas deveriam passar para frente, compartilhar, porque muitas pessoas não entendem que o homeschooling, ele não vem em substituição à escola, ele vem como um braço. Mas pode ser uma alternativa, desde que aquela pessoa seja aferida. Então matricule lá na prova. No final do ano você vai fazer uma prova. Se você não estiver bem na prova, você vai ter que ser matriculado numa escola regular. Evidentemente que vamos ter organismos que vão ser contra, porque existe uma questão política muito séria. Querem substituir a educação do pai pelo ensino do professor, que dá 25% do conteúdo e 75% de doutrinação do politicamente correto, de uma imposição, de uma ideologia internacional, de um viés. Seja de qual viés for, não se doutrina criança. Você tem os bons modos de casa e você reforça os bons modos na escola. O preceptor, no caso, essa palavra que ninguém usa mais, um preceptor vem dentro da sua casa como um mestre. E vai dar aula para o seu filho, vai ser pago para dar as aulas que ele souber dar. Talvez você precise de 1 ou 2 preceptores, uma da área e outro de outra área. Evidentemente que isso vai acontecer em todos os lugares onde as pessoas tiverem mais consciência e não menos consciência, porque você não está tirando da criança a possibilidade de conhecer, você está dando a possibilidade dela conhecer mais e com menos doutrinação, com mais conteúdos, porque quem já deu aula de química e física, como eu dei durante quase 30 anos, sabe que os fundamentos de português e matemática não estão sendo dados. Então a pessoa não sabe física e química. Então o preceptor de física e química, ele sabe dar português e matemática no essencial que ele vai precisar como pré-requisito para passar seu conteúdo. Bom, então quem for aferir lá, aquele órgão oficial que for aferir o conhecimento do aluno, vai dizer, olha, esse aluno aqui, ele passou do primeiro para o segundo fundamental. Ele passou do Fundamental 1 para o Fundamental 2. Ele passou do Fundamental 2 para o médio. Esse menino já pode fazer vestibular com 16 anos. Isso pode acontecer. Qual é o medo disso? A concorrência sempre é melhor do que o monopólio. Não existe monopólio do saber e do conhecimento. E você poderá, no Brasil, pela primeira vez, ter um ganhador de prêmio Nobel. Nós tivemos um que passou raspando, chamado César Lattes. E não mais, não tivemos nenhum, nem em literatura. Ou seja, nós estamos dentro de uma categoria de conhecedores da ciência abaixo da crítica, porque nós não temos escola de qualidade. Evidentemente que as escolas de qualidade que absorverem a tecnologia de preceptores poderão fornecer preceptores em casa. Não só pelo EAD, mas o presencial, que é importantíssimo. A criança precisa ter uma referência. E essa referência não necessariamente deva ser um revolucionário. Porque o revolucionário, às vezes, o que ele está pregando é a destruição do sistema onde a pessoa vive numa normalidade e que poderá transformar em caos caso você consiga trazer essa criança como guerrilheiro do futuro. Então a doutrinação é muito problemática, porque ela, ao mesmo tempo que você coloca a pessoa sem o conhecimento, ela fica mais fácil para ser domada e seguir na carreira de rebelde, de depredador até. Outro caso é o caso da inteligência. Não venham aqueles entendidos dizer que as nossas Forças Armadas do Brasil, elas são intervencionistas. Isso não existe. Os conservadores, os positivistas, ainda que tenham algumas suas diferenças com os monarquistas, todos eles são praticamente conservadores. Eles não são revolucionários. Revolucionários são os rebeldes de esquerda. As Forças Armadas, elas são o braço armado de um país. Ele é o braço armado de um governo. Se não tiver Forças Armadas, não existe país. Não existe nação, não existe povo, não existe território. Isso aqui fica a terra de ninguém. Não existe uma coisa chamada soberania.
Então, você não tem domínio do território. Então, quando você tem lá a Amazônia hoje ocupada por milhares de homens das Forças Armadas, é porque existe sim informação que precisa ter lá naqueles determinados pontos as Forças Armadas de todas as três forças, Aeronáutica, Marinha e Exército. Evidentemente que essas pessoas têm a informação. Quem tem as melhores informações são os presidentes. Os presidentes da República, os comandantes têm as melhores informações, têm os melhores planejamentos, têm os melhores órgãos de inteligência e têm os parceiros internacionais. Então não venha dizer que não está acontecendo nada. Está acontecendo, só que você não pode saber. Existe monitoramento há muitos anos. Existe monitoramento pelo menos há 2 anos e meio. Ou seja, nós estamos vigiando, fiscalizando, monitorando pessoas que estão querendo entregar o país para alguma nação estrangeira poderosa. Então é por isso que as pessoas devem raciocinar. A CIA, o FBI existem. Existe a Polícia Federal, existe a ABIN, mas existe também a polícia de outros países aqui dentro. Existem espiões. No Brasil inteiro tem espiões. No mundo inteiro tem espiões de todas as nações. Isso forma uma inteligência, isso forma um craqueamento, um hackeamento de dados que fornece elementos para que nós saibamos como agir. Nós, brasileiros, temos que confiar nas Forças Armadas. E se eles não estão agindo, é porque eles estão agindo e você não está vendo que eles estão agindo. O que o brasileiro hoje está sofrendo é tão forte que ele quer ver as Forças Armadas passar com urutu em cima de alguns lugares. Não é assim que funciona. Existe a contra-revolução. Existe a resistência à destruição. Existe a resistência à ordem. Quem vai vencer é quem tiver o poder nas mãos. É assim que funciona. Quem tem o maior poder é mais respeitado. Quem tem maior braço armado é mais respeitado. Quem tem a maior inteligência e mais parceiros internacionais com inteligências associadas tem os melhores resultados, tem a sua eficácia. Então não venha dizer que as Forças Armadas não estão agindo, que as inteligências não estão agindo, que eles não estão nos bastidores monitorando e planejando tudo dinamicamente conforme os fatos vão ocorrendo. Isso está acontecendo. O que não está acontecendo é que as pessoas não estão vendo acontecer, porque elas não podem, porque é segredo. Existem os proféticos. Não tem que fazer profecia alguma. Enquanto as inteligências do outro lado souberem que a inteligência desse lado está preparada, está se defendendo, eles não vão atacar também, porque eles não são bobos. Saibam que o Brasil é o melhor em guerrilha de florestas. O maior especialista em florestas são as nossas Forças Armadas. Nós temos forças especiais. Nós podemos orientar qualquer país para trabalhar num outro que tenha florestas. Nós somos especialistas. Nós temos uma quantidade de locais com florestas e o nosso exército foi treinado durante décadas e décadas e décadas, séculos. Sabe monitorar, sabe vigiar e sabe trabalhar nesses locais. Então, o que ocorre é conhecimento mais segurança. Não existe governo, soberania sem povo armado e conhecedor, consciência. Então nós temos que acoplar isso, conhecimento, segurança e armas para defender a nossa soberania, porque existe muita gente interessada nas riquezas num dos lugares mais ricos do mundo, que é a nossa Amazônia. Abraço do Coruja JF. Até a próxima.